Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. A pessoa vai participar de uma entrevista de emprego. A função, atendente de call center, telemarketing. Na entrevista, a pessoa é solicitada a apresentar informações relacionadas aos antecedentes criminais. Ele apresenta, é efetivamente contratado, mas busca o Poder Judiciário porque teria sido ofendido em sua honra por ter de mostrar documentos que, no entendimento dele, não eram relevantes para aquela seleção. Há um longo trâmite processual, como você já sabe, é de praxe, mesmo em se tratando da Justiça Especializada do Trabalho, que é o local competente para o ajuizamento dessa ação, no caso. Aliás, é o segundo programa consecutivo que eu trago aqui uma situação relacionada ao âmbito trabalhista. E ao final do processo, o Poder Judiciário considerou que sim, era devida uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$5.000. Opção B, R$10.000. Opção C, R$30.000. Opção D, R$15.000. Você já sabe, você vai ter um tempo para pensar e eu já vou começar dizendo a vocês que em primeiro grau e também no segundo grau, no Tribunal Regional, a pessoa que buscou o Poder Judiciário perdeu. Houve um entendimento de que aquela solicitação era feita não apenas àquele funcionário em especial, mas a todos aqueles que pretendiam trabalhar naquela empresa de telemarketing. E o Poder Judiciário, na primeira instância e também na segunda, entendeu que não houve qualquer tipo de prejuízo ao demandante, até porque ele foi contratado, como eu informei a vocês no começo. Houve, então, a interposição de um recurso chamado recurso de revista, previsto no artigo 896 da Lei 5452, que é a CLT. Esse recurso de revista é direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília, é a Corte Máxima da Justiça do Trabalho no Brasil. No recurso de revista, o reclamante sustentou que a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais na entrevista de admissão de emprego feriu a dignidade e a honra pessoal dele, ainda que ele tenha sido contratado pela empresa. Um dos requisitos do recurso de revista é a violação a dispositivos da Constituição Federal. E, no caso, ele apontou uma violação dos artigos 1º, inciso 3, e artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E o TST, por sua vez, entendeu que ele tinha razão conforme a jurisprudência dominante da Corte Superior. Qual foi a fundamentação jurídica do Tribunal Superior do Trabalho? Bom, a Constituição da República consagra o princípio do amplo acesso à informação. Você vai perceber que há um embate de princípios da Constituição Federal no caso. O princípio do amplo acesso à informação está previsto no artigo 5º, inciso 14, que diz: é assegurado a todos o acesso à informação, etc. e tal. Especialmente se tratando de informações oficiais prolatadas pelo poder público, o que é o caso, inclusive, de sentenças judiciais condenatórias em âmbito criminal. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 33 e artigo 5º, inciso 34, a linha B. Toda vez que você vê uma letra A, B, C, é a linha. E quando você vê números romanos, é inciso. Aqui
uma aula de introdução ao estudo de direito para vocês de modo gratuito, tá? Na faixa. Em contraponto a esse princípio, há também, consagrado pela Constituição Federal, o princípio da proteção à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E aliado a ele, o princípio da não discriminação, que é preponderante nesse caso em específico. Artigo 3º, inciso 1 e inciso 4, e também o artigo 5º, caput, que é a cabeça do artigo, né? É a primeira coisa que você lê quando vê um artigo, e também o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal. Ele só buscou o Poder Judiciário porque ele se sentiu discriminado. E aí você tem um embate entre esses princípios. De um lado existe a proteção à privacidade, do outro você tem o acesso amplo à informação. Nessa contraposição de princípios constitucionais, a jurisprudência já há algum tempo tem conferido efetividade ao princípio do amplo acesso a informações públicas oficiais nos casos em que sejam essenciais e imprescindíveis para o regular e seguro exercício da atividade profissional. A lei delimita os casos em que o amplo acesso à informação é preponderante em relação à proteção da privacidade. Se não é demonstrada essa imprescindibilidade, se não há a demonstração de que a solicitação é essencial, e aqui eu estou falando de solicitação de antecedentes criminais na hora de contratar um novo funcionário, prevalecem os princípios constitucionais da proteção à privacidade e também da não discriminação. Nesse caso específico, como nós estamos tratando de um trabalhador que estava se candidatando à função de operador de telemarketing ou call center, a jurisprudência do TST, como eu falei, tem se encaminhado no sentido de considerar preponderantes os princípios do respeito à privacidade e do combate à discriminação. A conduta empresarial que solicita antecedentes criminais sem a necessidade causa lesão moral passível de indenização, por força do artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal. Talvez você possa até estar surpreso nesse momento, mas com base neste entendimento, o efetivo pedido de apresentação do documento sobre antecedentes criminais, no entendimento, repito, majoritário, ou seja, a maioria dos entendimentos corre nesse sentido, da Corte Superior da Justiça do Trabalho, ultrapassa os limites de atuação do poder diretivo do empregador. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive no último programa Quanto é, quando eu tratei a respeito de uma empresa que obriga funcionários a fazerem a operação de vasectomia. E eu informei lá o porquê que era considerado um ato que extrapola o poder diretivo do empregador. Se você não viu, assista aqui no Instagram ou no YouTube, você que nos acompanha pelo canal Dr. Ian Santos. Quando há essa ultrapassagem dos limites da atuação válida do poder diretivo do empregador, atingindo a liberdade do trabalhador de ter a inocência presumida, lembrando que a Constituição Federal também traz o princípio da presunção de inocência, né? É por isso que quando alguém me pergunta, Ian, você defende bandido? Não, porque todos que me procuram são inocentes, sempre, sempre. Ah, mas eu matei, eu confesso, você é inocente, porque todos são inocentes a priori em razão desse princípio da presunção de inocência. Após o trânsito em julgado, com uma condenação definitiva, aí sim você pode dizer que alguém é culpado ou não. Antes disso, a gente só defende inocentes. Eu só defendo inocentes. Então, quando você
atinge a liberdade do trabalhador de ter essa inocência presumida, causa-se, portanto, o dano moral. No caso específico, a empresa queria contratar alguém para atuar no telemarketing. E no entendimento da justiça, não é um tipo de atividade que enseja uma confiança especial quanto ao manejo de informações pessoais de clientes. E no caso específico, o valor da indenização foi de, fala aí minha voz, R$5.000. Exatamente, R$5.000. Você que acompanha o programa Quanto é, já está familiarizado acerca de como se elencam os requisitos para atribuir uma condenação por danos morais a alguém, mas se você está caindo aqui de paraquedas, eu explico o que foi considerado para que se chegasse a essa quantia milionária de R$5.000. A intensidade do sofrimento, a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a condição econômica das partes, o não enriquecimento indevido da vítima e também o caráter pedagógico da medida. No caso específico, não sei se a minha mente já está um pouco viciada depois de tantos processos e de tanto conhecer já há uma década o Poder Judiciário, mas eu acho que esse valor está adequado. Eu acho que ele está adequado. Aí alguém pode falar, mas ele foi contratado. Ele foi contratado, qual é o prejuízo que ele teve, meu Deus do céu? Você, talvez empregador, está indignado ao ouvir essa decisão. E eu compreendo você. Mas eu preciso explicar, como compete a minha função, que a exigência de certidão de antecedentes criminais, quando ausente alguma das justificativas relacionadas à função, caracteriza o dano moral in re ipsa. Já falei sobre isso também em vários programas, quanto é. Independe de culpa. Há uma indenização tão somente pela conduta adotada pela empresa, independentemente do candidato ter sido admitido ou não. E é por isso que eu ressalto a importância de uma assessoria jurídica às empresas. A Ian Santos Advocacia Personalizada faz assessoria jurídica a empresas. Numa situação como essas, antes de começar a adotar esse tipo de medidas, o que é que os nossos clientes fazem? Deixa eu ter uma reunião com o Dr. Ian, com a equipe, para saber se isso aqui é válido ou não. Não é com o contador que você tem que falar, não, tá? Eu vejo muito isso. Olha, doutor Ian, a gente já tem um contador. Contador faz cálculo. Contador não conhece a jurisprudência. Se conhece, conhece de maneira rasa. E é natural, porque ele não tem como obrigação diária acompanhar julgamentos, assistir sessões. Não está entranhado dentro dele a maneira de pensar dos tribunais. Quem faz isso é o profissional do direito. Então o cliente fala comigo, deixa eu analisar, qual é a atividade da sua empresa? Existe um rol de atividades nas quais são permitidas essas exigências, incluindo da certidão de antecedentes criminais. Mas aí é preciso ter a assessoria jurídica. Bom, muito obrigado a você que acompanhou o programa Quanto é de hoje. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.